tudo bom? Hoje na nossa aulinha de Geografia nós vamos falar um pouquinho sobre os continentes e também sobre a zona rural. A tia vai colocar uma música, vocês vão ouvir e já já eu volto. Combinado? Chegou a hora de estudar os continentes e lembrar que todos eles têm em volta alguns oceanos a banhar. Vou começar pela América, depois vem Europa e África, Ásia e Oceania, encerrando com Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Água salgada é o que compõe os oceanos do planeta: Atlântico, Índico e Pacífico. O Ártico é magnífico. A América divide-se em América Central. Acima dela tem a Norte e abaixo a Sul sensacional. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre os continentes da Terra. O que são continentes? São grandes massas de terra cercadas por água, mas seguindo-se critérios culturais e políticos. Quais são os continentes da Terra? São eles: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Eles são 6. Aqui no mapinha dá pra gente observar, ó, a América, a África, Oceania, Antártida e aqui a Ásia e a Europa. A Ásia e a Europa poderiam formar um continente único, né? Já que continente é uma porção de terra, né, cercada de águas. E aqui não tem a água dividindo as duas, certo? Mas não, elas formam continentes diferentes porque tem culturalmente diferenças,
tá? Diferenças culturais, diferenças políticas. Os povos que vivem na Ásia são completamente diferentes dos que vivem na Europa. Então, por isso que há essa diferença, tá bom? Lembrando que esse mapinha não tá perfeito não, gente. É só pra gente poder visualizar mesmo, tá? Então, vamos lá. O que são oceanos? Grande quantidade de água salgada, que cobre quase 3/4 da superfície da Terra, né? Se nós pegássemos o planeta Terra, dividíssemos ele em 4 partes, 3 dessas 4 seriam somente água salgada, né? Os mares, né? E uma partezinha só que seria terra, que são os continentes. Os oceanos são Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Eles são 5, tá? Olhando aqui no mapinha também, a gente vê, ó, o Oceano Pacífico, ele aparece em 2 lugares. Ele aparece aqui e também aparece aqui. Por quê? Porque a Terra é redonda, né, gente? Ela é esférica. Sendo esférica, ele vai aparecer nos 2 lugares, né? E a América, que é o nosso continente, ela é banhada por 2 oceanos. O Pacífico de um lado e o Atlântico do outro. Mas o nosso continente, o nosso oceano é o Oceano Atlântico. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Tanto que a floresta tropical brasileira, que fica à margem, né, no litoral, ela é chamada de Mata Atlântica, em homenagem ao Oceano Atlântico, certo? Aqui, entre a África e a Oceania, tem o Oceano Índico. Lá em cima, o Glacial Ártico e embaixo, o Glacial Antártico. Então, formando assim 5 oceanos no nosso planeta, tá bom? E aí, meus amores, conseguiram entender sobre os continentes? Agora nós vamos falar também um pouquinho sobre o espaço rural. Abram, por favor, o nosso livro na página 56. Página 56. Viver no campo. Há diversos modos de vida no campo. Esses modos se relacionam, por exemplo, aos hábitos e às atividades do dia a dia de seus moradores, as maneiras como constroem suas moradias, trabalham e mantêm suas tradições. Leia o texto abaixo, em que é possível conhecer um pouco sobre o ambiente rural onde vivem os indígenas desta tribo, no Acre. Que tal fazer um passeio pela nossa aldeia? A chegada pelo rio Maitá. Este rio é como uma estrada para nós. Ele nos leva até a cidade de Tarauacá e até os nossos vizinhos. A partir do porto, subindo o barranco, estamos no centro da aldeia, onde se espalham as casas, os terreiros de várias famílias. Algumas trilhas nos levam a Cacimba para buscar água, outras roçados onde plantamos e colhemos legumes. Tem também o viveiro, onde os agentes florestais nos ajudam a preservar as mudas das árvores, frutas e hortaliças de que precisamos. Mas o lugar mais disputado da aldeia é, sem dúvida, o campinho, onde à tarde jogamos futebol. Cacimba, poço cavado para extrair água do solo. Então, esse aqui foi o texto que nós lemos sobre a aldeia indígena. Agora vocês vão realizar essas 3 atividades aqui embaixo. Vocês vão ler e responder, e já a tia volta para corrigir. Vamos lá. Quais elementos apresentados no texto permitem perceber que eles vivem no campo, os indígenas desta tribo? Então, aqui no nosso texto, ele cita vários elementos. A gente pode tirar a trilha, os rios, a plantação, o viveiro, as mudas de árvores, as frutas, as hortaliças. Ele cita vários elementos que nós podemos imaginar que eles vivem no campo. Então, quem colocou algum desses que a tia citou, está correto. Aqui na segunda pergunta, ele diz o seguinte: quais elementos descritos no texto estão presentes na representação? Aqui, ó, ele quer saber quais que foram citados aqui no texto estão sendo representados aqui. Nós temos o campinho de futebol, nós temos o rio, nós temos as casas, as árvores. Então, vocês podem colocar a resposta de vocês. Quando você pensa em modo de vida no campo, que tipo de atividades, costumes e situações você imagina?
Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão pensar sobre o modo de vida no campo e vai colocar a opinião de vocês aqui. O que vocês imaginam? O que acontece? Cada um vai anotar a sua resposta, ok? Agora vamos lá na página 57. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o espaço rural. As áreas fora dos limites das cidades compõem o espaço rural. No Brasil, a realidade do espaço rural é bastante diversificada. O campo é habitado por pessoas que vivem em sítios, chácaras, fazendas, vilas, aldeias, assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser de madeira, de taipa, de alvenaria ou construídas sobre palafitas, por exemplo. Ao contrário das cidades, no campo não há extensos aglomerados de construções. Entre as principais atividades econômicas praticadas no campo está a produção de alimentos, o cultivo de frutas e vegetais, a criação de animais e a extração de recursos da natureza. Atividades como turismo e artesanato também são desenvolvidas no campo. Ou seja, aqui nós podemos perceber que as casas são mais simples, o espaço rural ele é distante das cidades, a economia é baseada nas atividades econômicas como a agricultura, como a pecuária, que é a criação de animais, e é muito importante. Marquem, por favor, esses dois parágrafos. A tia vai colocar para vocês agora alguns exemplos, algumas imagens sobre esses tipos de moradia que estão sendo citadas aqui, ó. De madeira, de taipa, de alvenaria e casas sobre palafitas. Aqui nós temos uma imagem e na legenda diz o seguinte: o cultivo de hortas e pomares, muito comum no campo, exige dedicação e experiência. Na foto, o trabalhador rural colhe caquis. Olha só, ele está colhendo os caquis, tá vendo? É uma plantação. Nessa aqui, as comunidades de pescadores vivem dos recursos do mar e dos rios. Uma parte do pescado era para consumo próprio e outra é vendida, ou seja, eles retiram do mar os peixes e uma parte eles vão consumir e outras eles vão vender. Aqui embaixo nós temos essa criação de gado, ou seja, a pecuária. A criação de gado bovino é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Estão vendo eles transportando o gado? E aqui nós temos também um trabalho manual, olha, a artesã está confeccionando. Estão vendo? É uma produção manual. Vocês vão ler também as atividades 1 e 2 dessa página, que são respostas pessoais, e vão anotar para te ajudar a dar uma olhadinha assim que nós voltarmos, ok? Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego.
ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Bom, meus amores, essa foi a nossa aulinha de geografia. Qualquer dúvida é só procurar a tia Júlia, ok? Espero que todos tenham entendido. Um grande beijo e até a próxima!